Arcos, o despertar do ciclo infinito. Capítulo 1. O despertar dos ecos. Cira sempre acreditou que a arqueologia era uma ciência fundamentada em fatos. Cada objeto, cada fragmento encontrado, era uma peça de um quebra-cabeça que contava a história de uma civilização perdida. Mas em Arcos, ela logo perceberia que a história não era apenas uma sequência de acontecimentos, mas uma memória viva, que se recusa a ser contada de maneira simples. A nave Endurance entrou na órbita de Arcos ao amanhecer do 6º dia da missão. O planeta era desolado, sua superfície uma vasta extensão de areia e rochas quebradas. Não havia atmosferas visíveis, nem sinais de vida, apenas vestígios de um passado antigo, de civilizações cujos nomes e histórias haviam sido apagados pelo tempo. Cira olhou pela janela de sua cabine. O planeta parecia quieto, mas algo no ar, algo invisível, parecia pulsar, um pressentimento que ela não conseguia ignorar. Ela se afastou da janela e se dirigiu para o centro de comando da nave. Lá, os outros membros da equipe estavam preparando os equipamentos de exploração, prontos para descer até a superfície. O comandante Ortega, um homem pragmático e impessoal, estava coordenando as atividades com precisão militar. Cira, você está a cargo da primeira análise das ruínas. O resto da equipe fará a catalogação dos artefatos. Vamos proceder com cautela. Ela assentiu, sentindo uma pontada de excitação misturada com apreensão. Arcos era um enigma, um planeta que não fazia sentido, mas ela estava determinada a desvendar seu segredo. A missão parecia simples: explorar, entender e documentar. No entanto, o silêncio do planeta a fazia duvidar da simplicidade de sua tarefa. Após algumas horas, a equipe estava pronta para descer. O transporte da nave até a superfície foi tranquilo, mas o silêncio de Arcos continuou a dominá-los. Quando a cápsula aterrissou, a pressão do ar parecia estranha, como se a própria atmosfera estivesse vacilando. Cira respirou fundo e foi a primeira a sair da cápsula, seus passos ecoando nas ruínas à sua frente. A paisagem era ao mesmo tempo familiar e alienígena. Em cada direção, ruínas imponentes de pedra cobertas por uma espessa camada de poeira. Mas o que mais chamava a atenção era a energia. O campo magnético que emanava da Terra parecia interagir com os sensores dos trajes, criando uma distorção nos dados. Nada estava funcionando como deveria. Cira avançou até a primeira estrutura, um templo de pedra que se erguia imponente no centro de uma praça abandonada. As paredes estavam gravemente desgastadas pelo tempo, mas alguns símbolos gravados na superfície pareciam estranhamente familiares. Ela tocou a pedra e, no instante em que seus dedos entraram em contato com a superfície áspera, um calafrio percorreu sua espinha. Foi como se algo tivesse se movido dentro dela, como se uma memória distante tivesse se despertado. Mas a sensação foi fugaz, como um sonho que desaparece antes que se possa entendê-lo. Comandante, você precisa ver isso, Cira chamou. Ortega se aproximou, examinando a inscrição. Isso não se parece com nada que tenhamos encontrado em outros planetas. Alguma ideia? Cira balançou a cabeça. Eu não sei, mas algo está acontecendo aqui, algo que não conseguimos entender. Sem que ninguém percebesse, uma pequena luz se acendeu na base do templo, um brilho tênue que iluminou a praça. Um segundo depois, as inscrições começaram a brilhar, lentamente, como se estivessem reagindo à presença da equipe. Isso não é normal, Ortega murmurou recuando. Vamos voltar para a nave, precisamos reavaliar nossa abordagem. Mas antes que pudessem sair, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de energia os envolveu. Um campo magnético intenso se formou ao redor da equipe, prendendo-os no lugar. Cira tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela estranha distorção.
O ar ao seu redor parecia pulsar e as memórias de outras vidas começaram a invadir sua mente. Ela viu cenas confusas, fragmentos de outros mundos, outros corpos, outros momentos. Uma mulher, uma criança, um homem envelhecido. Em cada rosto, Cira sentia um eco, uma dor, uma perda. E antes que pudesse compreender, a energia se dissipou tão rapidamente quanto surgiu. A equipe estava de volta à sua posição inicial. Ninguém parecia entender o que acabara de acontecer. Cira estava tensa. A sensação de ter vivido algo que não fazia parte de sua vida ainda a perseguia. Capitão, eu não sei o que foi isso, ela disse, tentando recuperar o fôlego. Mas sei que não estamos sozinhos aqui, não de uma maneira qualquer. Ortega olhou para ela com uma expressão que misturava preocupação e ceticismo. Vamos voltar para a nave, Cira. Mas tenha cuidado. Arcos pode estar mais vivo do que parece. Capítulo 2. Ecos de memórias. O retorno à nave foi silencioso. A equipe estava tensa, sem saber exatamente o que havia acontecido. Cira, embora com a mente ainda atordoada pela experiência, não conseguia se livrar da sensação de que algo profundo estava prestes a acontecer em Arcos. Ela sabia que aquele planeta escondia segredos que poderiam mudar tudo o que a humanidade entendia sobre o universo. Dentro da Endurance, os membros da equipe começaram a discutir o que havia acontecido. O comandante Ortega, normalmente imperturbável, estava agora visivelmente desconfortável. Cira, Ortega chamou enquanto se aproximava dela. O que você viu lá embaixo? Eu senti algo diferente, mas não consigo colocar em palavras. Cira hesitou por um momento, antes de responder, ainda tentando organizar seus pensamentos. Eu vi fragmentos de outras vidas, memórias, eu acho. Mas não era como se eu estivesse apenas vendo as imagens. Eu estava sentindo a dor e a perda dessas pessoas, como se suas emoções ainda estivessem presas no planeta. Você está dizendo que o planeta está imitando suas experiências? Aisha, a cientista de dados, questionou com ceticismo. Isso não faz sentido. Como um planeta poderia fazer isso? Cira balançou a cabeça. Não sei, mas não foi como uma visão qualquer. Eu estava lá, dentro dessas vidas, e parece que o planeta está tentando nos contar algo que queremos ou precisamos entender. Com a tensão crescente, Ortega fez um gesto para que todos se aquietassem. De qualquer forma, precisamos entender o que está acontecendo. Vamos examinar os dados novamente. Temos que voltar lá. Agora que sabemos que algo está interagindo com nossas mentes, precisamos descobrir até onde isso vai. Enquanto o comandante e a equipe se preparavam para uma nova expedição, Cira se afastou um pouco, ainda perturbada pela experiência. Ela sentiu uma necessidade urgente de entender o que estava acontecendo com ela. Por que ela, entre todos, foi afetada daquela maneira? E por que as memórias que experimentou eram tão reais? Sentindo que precisava de respostas, ela dirigiu-se para o laboratório de pesquisa, onde Eli, o engenheiro de sistemas da Endurance, estava trabalhando nos registros da missão. Eli, Cira começou com uma voz baixa. Você conseguiu encontrar algo nos dados sobre o que aconteceu lá embaixo? Alguma anomalia no campo magnético? Alguma explicação científica? Eli olhou para ela com uma expressão grave. Nada convencional, Cira. As leituras da superfície estão confusas. O que quer que esteja acontecendo em Arcos não pode ser explicado por nenhum padrão que conhecemos. O campo magnético que detectamos é instável, mas não parece ser uma falha tecnológica. E a forma como interage com os nossos sistemas não é como qualquer coisa que tenhamos visto. Cira se aproximou da tela, observando os dados de perto. Tudo estava embaralhado, mas uma linha de código chamou sua atenção, uma frequência que não deveria existir.
Era um pico discreto, mas constante, que aparecia sempre que os membros da equipe entravam em contato com a superfície. Isso, ela sussurrou, é isso, não é uma falha, é uma frequência, uma forma de comunicação. Eli franziu a testa. Mas o que estamos comunicando? Quem está recebendo essa frequência? Antes que Cira pudesse responder, a nave sacudiu de forma abrupta. O sistema de alerta disparou, e todos na Endurance correram para os postos. A tela de visualização revelou um estranho fenômeno à frente, algo que parecia pulsar com a mesma energia que haviam experimentado na superfície. "Comandante!" Cira gritou. "Essa frequência está vindo de algum lugar em Arcos. Não é um fenômeno natural. Estamos sendo chamados." Ortega olhou para a tela, com os olhos estreitados. "Atenção todos. Preparem-se para um novo pouso. Se há alguma inteligência tentando se comunicar, temos que ir até o centro disso. Mas sigam minhas ordens. Nada de tomar decisões precipitadas." A Endurance começou a se mover na direção do sinal, sua navegação guiada pela energia estranha que parecia emanar do planeta. Enquanto se aproximavam, Cira sentiu um peso crescente em seu peito. A sensação de ser observada, de ser atraída por uma força além de sua compreensão, aumentava. Quando a nave pousou, uma neblina espessa cobriu a superfície, obscurecendo a visão. Mas, ao longe, uma forma estranha surgiu no horizonte, uma estrutura imensa que parecia não ser de origem natural. Parecia um edifício, mas sua arquitetura não se assemelhava a nada que a humanidade já tivesse visto. "Preparar para a saída", Ortega comandou. "Cira, você lidera a expedição. Fique alerta e lembre-se, não estamos sozinhos aqui." Com os corações acelerados e as mentes cheias de perguntas, a equipe saiu da nave, avançando na direção da estrutura misteriosa. Enquanto caminhavam, o som do vento parecia distorcido. Não era o vento que eles conheciam, mas algo mais, algo que vibrava com uma energia desconhecida. À medida que se aproximavam, a sensação de que algo os observava se intensificava. Chegarem mais perto da estrutura, as paredes começaram a brilhar de forma fraca e uma sensação de déjà vu invadiu a mente de Cira. Era como se ela já tivesse estado ali antes, como se conhecesse aquele lugar de uma outra vida. Mas isso era impossível, não era? Então, com um estrondo, as portas da estrutura se abriram, e o que se revelou dentro os faria questionar tudo o que sabiam sobre Arcos e sobre si mesmos. Capítulo 3. A Voz da Pedra. A estrutura diante deles era imensa, uma colossal construção que se erguia em meio à neblina espessa, com linhas retas e ângulos agudos que pareciam desafiar a simetria natural. As portas, feitas de uma substância que parecia ser uma mistura de metal e pedra, se abriram lentamente, emitindo um som metálico estranho. Quando finalmente se afastaram, revelaram um corredor escuro e estreito, iluminado por uma luz difusa que parecia emanar das paredes. "Cira, você tem alguma ideia do que é isso?" Ortega perguntou, sua voz grave ressoando no silêncio do corredor. Ele observava atentamente os arredores, como se cada passo fosse cuidadosamente calculado. "Não. Mas não posso ignorar a sensação de que já estive aqui antes, como se tudo isso fosse familiar, mas ao mesmo tempo absolutamente desconhecido." A voz de Cira tremia levemente. Ela não podia afastar a sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. A equipe avançou, passando pelas paredes estranhas que, à medida que se aproximavam, começavam a emitir padrões luminosos, símbolos e formas que pareciam mudar constantemente, como se estivessem sendo reescritos diante de seus olhos. Cira tentou capturar o padrão com seus sensores, mas a tecnologia da nave não parecia conseguir processá-los corretamente.
Era como se os símbolos estivessem fora do alcance do entendimento humano, algo além das limitações da percepção. Isso não é natural, murmurou Eli, o engenheiro de sistemas, tocando uma das paredes com a ponta dos dedos. Quando ele fez isso, o símbolo na parede se iluminou intensamente e uma onda de energia percorreu seu corpo. Ele recuou rapidamente, com a expressão de quem teve uma visão repentina. Eu vi algo no meu interior. Do que você está falando, Eli? Ortega questionou com os olhos fixos no engenheiro. Eli estava pálido, como se o choque da experiência tivesse drenado sua energia. Eu vi um reflexo, mas não era meu. Eu vi alguém, uma mulher. Ela estava gritando, pedindo ajuda, mas não era em nossa língua. Era algo que eu não reconhecia. É como se essa estrutura estivesse conectada às nossas mentes. Cira concluiu, sentindo um frio percorrê-la. Esses ecos estão dentro de nós. Não podemos apenas olhar para eles. Eles estão se conectando conosco de alguma forma. A equipe parou por um momento para refletir sobre as palavras de Cira. As emoções estavam à flor da pele, e a atmosfera naquelas paredes parecia engolir qualquer resquício de lógica. A estrutura não era apenas um edifício, era uma entidade que os estava observando, escutando cada pensamento, cada impulso. Conforme avançavam mais profundamente na estrutura, o corredor se alargava, levando-os a uma câmara enorme. Lá no centro da sala havia um altar, ou o que parecia ser um altar. Feito de uma pedra negra e lisa, ele irradiava uma luz etérea. Ao seu redor, uma série de figuras humanoides estavam dispostas em círculo, suas formas desfiguradas pela erosão do tempo, mas ainda inconfundivelmente presentes. Essas figuras, o que são? Aisha, a cientista, sussurrou, aproximando-se cautelosamente de uma das estátuas. Parecem ser feitos de algo mais do que pedra. Cira deu um passo à frente, seus olhos fixos na figura central. Era uma entidade, não humana, mas sua forma parecia familiar de algum modo. Era como se ela já tivesse visto aquilo em algum lugar. Talvez em seus próprios sonhos, talvez nas memórias de outras vidas. Ela sentiu a pressão de uma presença à sua volta, como se a estrutura estivesse começando a se fechar, comprimindo seu ser. A sensação de déjà-vu foi substituída por uma vertigem profunda. Os símbolos que dançavam nas paredes começaram a girar mais rápido, até que Cira não pôde mais distinguir onde terminava a realidade e onde começavam as memórias alheias. Então, uma voz ressoou na câmara, mas não foi uma voz física. Era uma sensação, uma vibração que se originava das profundezas do chão, das pedras e da própria estrutura. Vocês vieram! A voz ecoou, não em seus ouvidos, mas em suas mentes. Vocês são os últimos a ouvir o chamado. A equipe se entreolhou, sem saber como reagir. A voz continuou, agora mais forte, mais imponente. Vocês buscam entender o que somos, mas nunca entenderão. Nós somos os ecos de um tempo que já se foi, as sombras de uma raça que existiu antes de vocês. O que resta de nossa memória está enredado na estrutura que vocês pisam, mas sua compreensão nunca será completa. Vocês serão parte de nossa história, como todos os que vieram antes de vocês. Cira sentiu uma onda de pânico subir pela garganta. Quem são vocês? Somos aqueles que viveram e morreram, aqueles cujas memórias estão gravadas nas pedras de Arcos. Cada um de vocês está agora ligado a nós, e a cada momento que passarem aqui, se tornarão mais como nós. As linhas entre quem vocês são e quem nós fomos começarão a se desfazer. A voz se silenciou, mas a sensação de presença, de vigilância não diminuiu. A câmara agora parecia viva, pulsando com uma energia que os cercava de forma tangível. Cira olhou para seus companheiros, seus rostos agora pálidos de medo.
Eles estavam começando a entender. Não estavam apenas explorando o planeta Arcos. Eles estavam sendo absorvidos por ele, tornando-se parte de algo muito maior, algo que transcendia o tempo e o espaço. Vamos sair daqui, Ortega ordenou, sua voz firme, mas com uma pitada de incerteza. Mas antes que pudessem dar um passo, as portas da câmara se fecharam com um estrondo, trancando-os dentro. O eco da voz ressoou novamente, desta vez mais próximo, mais penetrante. Não há saída. Capítulo 4. O ciclo do fim. A atmosfera dentro da câmara tornou-se irrespirável. Pesada, como se o ar estivesse sendo sugado para dentro de uma força desconhecida. Cira sentiu seu peito apertado, o coração batendo descontroladamente. A sensação de estar sendo observada não vinha mais apenas de fora, mas parecia originar-se dentro de si mesma, como se suas próprias memórias estivessem sendo vasculhadas e reinterpretadas. Estamos presos, disse Aisha, sua voz embargada pela angústia. A estrutura está nos impedindo de sair. Eli tentou uma abordagem mais técnica, pressionando seus dedos contra a parede da câmara, tentando acessar os sistemas de segurança. Mas as telas de seu dispositivo falhavam em responder. As runas e símbolos nos corredores e paredes haviam se intensificado, parecendo agora estar em movimento, como se estivessem vivos. As luzes pulsavam de maneira errática e o som da voz ainda reverberava nas mentes de todos. Vocês não entendem. A voz ressoou novamente, agora mais clara, mais próxima. Este é o nosso legado. O fim e o começo se entrelaçam aqui. O ciclo se repete. O que vocês chamam de morte é apenas uma transição. Não há mais escapatória. Cira olhou para os outros. Eles estavam começando a murchar sob a pressão psicológica. Mas ela sabia que não podia se render àquela sensação. Não enquanto houvesse uma chance de entender o que estava acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo aqui, ela disse, sua voz falha, mas resoluta. Mas precisamos descobrir. Não podemos ceder àquilo que eles estão nos dizendo. Se há alguma verdade em tudo isso, precisamos enfrentá-la. Ortega, que até então havia permanecido em silêncio, agora se aproximou de Cira. Ele não estava mais o comandante firme e intransigente. Ele estava visivelmente abalado, como se a verdade da situação estivesse começando a assombrá-lo. Cira, estamos falando de algo que ultrapassa qualquer conceito que já tivemos sobre vida e morte. Eles estão nos dizendo que somos apenas fragmentos, ecos, que nossa própria existência é uma repetição, um ciclo que nunca termina. Não podemos permitir que isso nos defina, Cira respondeu com uma intensidade renovada. Somos humanos. Se há algo que podemos fazer, é decidir quem somos, independentemente de onde viemos ou para onde estamos indo. De repente, uma figura apareceu no centro da câmara. Não era uma pessoa física, mas uma projeção, uma silhueta formada por fragmentos de luz e sombras, uma figura familiar e, ao mesmo tempo, alienígena. Era a mesma mulher que Eli havia visto, agora de pé diante deles. Ela não parecia mais desesperada, mas, sim, contemplativa, como se estivesse esperando por algo. Vocês não podem entender, mas podem viver, assim como nós fizemos. O que resta de nossas memórias está agora em suas mentes, e quando o ciclo terminar, tudo começará novamente. A figura se aproximou lentamente, até estar a poucos metros de Cira. Vocês não são os primeiros a entrar neste ciclo. Cada geração, cada civilização passa por isso. Cada nova alma que chega, seja humana ou outra, sempre será atraída para Arcos. Nós não somos os primeiros a buscar respostas, mas somos os últimos. Últimos? Cira repetiu perplexa. Últimos para quê? A figura ergueu a mão, e de repente os símbolos nas paredes brilharam intensamente.
As imagens começaram a se formar diante deles, projetando uma visão de um planeta, mas não um planeta qualquer. Era Arcos, mas em outro tempo, outra era. O planeta estava coberto por enormes estruturas, cidades que se erguiam como colossos de metal e pedra, habitadas por seres que não eram humanos, mas que possuíam uma aparência semelhante à dela. Eles estavam olhando para o horizonte, contemplando algo que não se via. A voz da figura ecoou novamente. Nós fomos os primeiros a chegar. E quando o ciclo terminar, novas gerações tomarão nosso lugar. Vocês não sabem ainda, mas vocês fazem parte disso. O que estão vendo não é um fim, mas uma transição. A humanidade será absorvida por esse ciclo. Vocês encontrarão, ao final, aquilo que buscam, mas nunca sairão de Arcos. A câmara começou a tremer. A sensação de fechamento aumentava a cada segundo. O chão começou a se abrir, criando fendas que se espalhavam pela sala como linhas de rachaduras em um vidro prestes a quebrar. Cira tentou pensar rapidamente, buscando uma maneira de se libertar. Ela olhou para a projeção da mulher, sentindo uma conexão com ela, como se o entendimento estivesse ao alcance, mas algo a impedia de alcançar. "E o que você quer de nós?" Cira perguntou, sua voz firme. "O que você espera que façamos?" A figura sorriu, uma expressão de tristeza e aceitação. "Não somos donos da escolha. Vocês já fizeram parte do ciclo ao atravessar o limiar de Arcos. O que resta é entender, aceitar ou desaparecer." O tempo pareceu desacelerar, e Cira sentiu seu corpo sendo puxado para o centro da câmara, onde a projeção estava. Seus companheiros estavam visivelmente perturbados, alguns de joelhos, como se tivessem perdido o controle de suas próprias emoções. Mas Cira não podia desistir agora, não quando a resposta estava tão próxima. De repente, a projeção estendeu a mão e uma onda de energia percorreu todo o ambiente. A câmara se iluminou com um brilho ofuscante e as rachaduras no chão se estenderam para o céu, onde uma linha de luz se formou, como uma passagem. Cira fechou os olhos, sentindo o poder da luz invadir sua mente. Uma última visão se formou, um círculo perfeito, como um ciclo eterno. E nela, um reflexo dela mesma, olhando para a figura, para Arcos, para o que estava por vir. "Este é o caminho que a humanidade terá de trilhar", a voz ecoou. "O ciclo não termina, ele apenas se repete." Quando Cira abriu os olhos, tudo o que restava era o vazio e a sensação de que o ciclo havia realmente começado. E desta vez, ela sabia, não havia como escapar. Capítulo 5. O peso da eternidade. A luz intensa se dissipou, deixando a equipe imersa em uma escuridão fria e densa. O chão, que antes estava rachado e prestes a ceder agora, parecia sólido, embora o vazio que se formava ao redor fosse palpável. Cira sentia um peso imenso em seus ombros, como se a realidade tivesse se distorcido ao seu redor. O que antes parecia uma missão simples, uma exploração de um planeta desconhecido, agora parecia ter se transformado em um pesadelo sem fim. "Estamos todos perdidos, não é?" Ellie disse, sua voz quebrada pela ansiedade. Ele estava de joelhos, os dedos esfregando o rosto, como se tentasse afastar a sensação de que algo estava se desfazendo dentro dele. "Não é assim", Cira respondeu, tentando recuperar a compostura. "Ainda não sabemos o que está acontecendo, só sabemos que a projeção, tentou nos mostrar algo. Arcos não é só um planeta, é algo mais profundo, algo que desafia tudo o que entendemos. Mas o que somos nós então? Somos humanos ou apenas uma repetição de algo que já aconteceu?" Aisha estava desesperada. A mulher, disse que somos parte do ciclo, mas não sabemos de qual ciclo ela está falando." Cira,
Olhou para seus companheiros. Todos estavam abalados, mas havia algo em seu interior que os mantinha firmes. Eles estavam conectados a Arcos agora, sim, mas não estavam prontos para aceitar que sua missão fosse uma prisão sem fim. Eles tinham que resistir, tinham que descobrir o que estava além dessa ilusão. Precisamos entender mais sobre essas visões, essas memórias. O que eles mostraram foi mais do que uma simples mensagem. Foi uma revelação, uma chave para algo que ainda não conseguimos perceber. Talvez a resposta esteja em algum lugar aqui. Talvez seja Arcos que precisa de nós, e não o contrário. Ortega, que até então permanecera em silêncio, se aproximou de Cira. Sua expressão estava vazia, mas havia uma determinação crescente em seus olhos. Onde vamos procurar? O planeta não nos dá respostas, só perguntas. Estamos no limite da nossa compreensão. Sim, Cira concordou, sentindo uma onda de cansaço. Mas se esse ciclo se repete, como disseram, então há algo que podemos fazer para quebrá-lo. A questão é onde e o que exatamente devemos buscar. Com um suspiro pesado, Ortega olhou para o horizonte, onde a estrutura de Arcos se erguia ainda mais, como uma sombra sobre eles. Talvez a chave esteja na origem. Precisamos voltar ao ponto de partida, ao centro de tudo. Cira assentiu. A origem. Era onde tudo começara, onde o ciclo deveria ter seu início. Eles não sabiam como, mas precisavam alcançar esse ponto central, o núcleo de Arcos, e confrontar o que quer que estivesse aguardando ali. A viagem até o centro não foi fácil. A cada passo, Arcos parecia mudar, tornando-se ainda mais alienígena. As paredes se moviam e as próprias leis da física pareciam se curvar de maneira desconcertante. O céu, ou o que deveria ser o céu de Arcos, se alterava a cada olhar. As estrelas que antes se viam claramente no espaço agora piscavam, parecendo observar cada movimento da equipe. Estamos sendo observados, Aisha disse, olhando para o céu acima deles. Não sei se isso é apenas psicológico, mas sinto que não estamos sozinhos. Quem mais poderia estar aqui além de nós? Ortega perguntou com um sorriso forçado, mas sua pergunta não teve resposta. As estrelas, as estruturas de Arcos, tudo parecia se alinhar de maneira que indicava uma presença além da compreensão. Chegaram a uma grande abertura na rocha, uma entrada que parecia ter sido esculpida com precisão. À medida que entravam, a sensação de ser observado aumentava, como se o próprio planeta estivesse ciente de cada passo que davam. O centro de Arcos era um espaço vasto, aberto, mas em constante transformação. Formas geométricas flutuavam no ar, e símbolos pulsavam nas paredes, emitindo um som baixo e constante que parecia ecoar nas profundezas de suas mentes. A câmara central era mais impressionante do que qualquer outra parte que haviam explorado. Até então, o chão parecia feito de cristal, refletindo os rostos da equipe como se fossem figuras distorcidas. O que mais os surpreendeu, no entanto, foi a figura central, que parecia estar aguardando a chegada deles. Era uma escultura imensa, uma criatura imortal, feita de uma substância que mesclava pedras e metais, mas que irradiava uma aura de poder indescritível. Sua forma parecia estar em constante mudança, como se fosse a representação de todas as criaturas que já haviam habitado Arcos. Seus olhos, ou o que poderiam ser seus olhos, brilhavam como faróis, observando-os sem julgamento, mas com uma presença avassaladora. Aqui estamos, Cira disse, com a voz reverberando no espaço. O que quer que seja, isso é o centro, o ponto de origem. Mas agora precisamos entender o que essa entidade quer de nós. A figura central parecia pulsar com uma energia, como se estivesse se preparando para se comunicar com eles, ou para transformá-los em algo além do humano.
Mas, ao invés de palavras, uma onda de luz tomou a sala. As sombras começaram a se esticar e as paredes começaram a se mover, formando um labirinto de formas indeterminadas. Este é o final. A voz da entidade soou em uníssono com os pensamentos de todos. O ciclo não pode ser rompido. Vocês são parte dele. Cada um de vocês carrega uma semente do que fomos, do que seremos. Mas sabem o que isso significa? Cira engoliu em seco. O que isso significa? Vocês são os portadores da próxima fase. Vocês continuarão o ciclo, assim como todos os que vieram antes de vocês. Não há fim, apenas transformação. A sala se iluminou completamente e uma energia imensa os envolveu. Cira sentiu seu corpo ser puxado, sua mente se expandindo para além do limite do físico, enquanto a presença da entidade tomava conta de sua consciência. E então, em um momento de pura percepção, ela entendeu. Eles não estavam apenas tentando entender arcos, eles eram arcos. O ciclo sempre se renovava através deles, e o planeta os estava moldando para se tornar parte do eterno retorno, um ciclo de existências que se alimentava de suas memórias e vidas. Capítulo 6. O último ciclo. O calor da energia que os envolvia se dissipou lentamente, deixando Cira e os outros imersos em um estado de confusão absoluta. Seus corpos pareciam mais leves, quase etéreos, como se estivessem sendo distorcidos pela própria realidade que os cercava. A presença da entidade ainda ressoava em suas mentes, cada palavra ecoando como uma verdade incontestável. Estamos dentro do ciclo? Aisha perguntou, sua voz trêmula, como se estivesse buscando uma resposta que não fosse aceitável. Cira olhou ao redor, tentando se recompor. As paredes do centro de Arcos estavam mudando. Agora pareciam feitas de uma substância líquida, que se movia, ondulava, refletindo imagens distorcidas de todos que estavam ali. O tempo parecia não existir mais, e o espaço ao redor deles parecia se distorcer de maneira que desafiava qualquer lógica. Eles estavam sendo absorvidos por uma entidade que não compreendiam, mas ao mesmo tempo estavam começando a entender. Sim. Respondeu Cira com um suspiro. Nós somos parte do ciclo. Não podemos escapar disso, mas o que podemos fazer é entender como ele funciona e, talvez, como ele pode terminar. A figura central, ainda sem forma definida, os observava, suas luzes intensificando. Vocês não podem quebrar o ciclo porque ele é parte de vocês. Vocês são as sementes de uma nova fase. Cada um de vocês traz algo de valor. Cada um de vocês representa um momento da história de Arcos. Mas o que isso significa para a humanidade? Perguntou Eli, ainda tentando entender o alcance de tudo aquilo. Somos apenas peças em um jogo que nunca vai terminar. A voz da entidade ecoou mais uma vez, mais profunda e mais serena. Vocês não são meras peças. Vocês são as testemunhas do ciclo, os portadores da memória e da transformação. O que entendem como humanidade é apenas uma camada, uma manifestação temporária. O ciclo é eterno, e sua compreensão sobre o que é vida ou morte é limitada. Aqui, no centro, o fim é o começo, e o começo é o fim. A presença da entidade parecia se expandir, envolvendo-os de maneira a fazer com que perdessem a sensação de serem indivíduos. Seus corpos e suas mentes, tudo estava se misturando com a própria essência de Arcos. O que antes era uma missão de exploração havia se transformado em uma jornada espiritual, uma busca para compreender a natureza do universo e o papel que eles próprios desempenhavam nessa vastidão cósmica. Se somos parte desse ciclo, Cira começou com uma clareza renovada, então temos o poder de influenciá-lo. Se entendermos nossa posição, poderemos talvez moldar a próxima fase, não como vítimas, mas como criadores.
A figura central parecia hesitar, sua luz intensificando, como se refletisse uma escolha difícil, mas necessária. Vocês podem transformar o ciclo, não podem destruí-lo, mas podem guiá-lo para novos caminhos. A humanidade, com sua capacidade de adaptação, pode ser a chave para uma nova era. Mas para fazer isso, terão que abandonar sua compreensão limitada do que significa existir. Terão que transcender sua forma. Cira olhou para seus companheiros, vendo o medo e a confusão em seus olhos, mas também um lampejo de compreensão, como se todos estivessem começando a ver o mesmo caminho à frente. Então, precisamos deixar para trás tudo o que conhecemos e mudar nossa forma de ser? Aisha perguntou, sua voz cheia de dúvida, mas também uma vontade crescente de entender. Sim, respondeu Cira com um tom decidido. Precisamos nos tornar parte do ciclo, não como meras vítimas, mas como participantes ativamente. O que nos mantém limitados é nossa visão do que é a realidade. Mas talvez essa realidade seja mais fluida do que imaginamos. Eli, finalmente, compreendendo, olhou para Cira com uma expressão de compreensão. Estamos aqui, não para derrotar o ciclo, mas para nos tornar parte dele de uma nova maneira, para guiar a próxima fase com nossa humanidade transformada. A sala ao redor deles parecia ceder à energia da entidade, e, de repente, uma sensação de paz tomou conta de todos. Não havia mais luta, não havia mais resistência. A aceitação do ciclo, de sua eterna continuidade, não os esmagava mais, mas os envolvia de maneira quase serena. A luz da entidade começou a diminuir, e a sala se iluminou suavemente. A forma, que antes era uma massa amorfa de energia e luz, agora se formava de maneira mais clara. Era uma figura composta por elementos de todas as formas de vida que haviam existido em Arcos. Não era humana, mas não era também inteiramente alienígena. Era uma síntese de todos os ciclos que haviam ocorrido, uma representação do que Arcos havia sido e do que ele se tornaria. Vocês serão os arautos da nova fase, a entidade falou mais uma vez. O ciclo continuará, mas será diferente. Sua percepção sobre o que significa existir, viver e morrer será reescrita. A humanidade encontrará novos horizontes, e ao fazer isso, descobrirá que o fim nunca foi o fim. Ele era apenas o ponto de transição. Com essas palavras, a luz se dissipou, e os membros da equipe de Cira sentiram o peso do destino cair sobre seus ombros, não como uma condenação, mas como uma missão. Eles estavam agora mais conectados ao planeta do que nunca. Arcos era, de certa forma, sua nova casa, e o ciclo continuaria a girar, mas com uma nova perspectiva. Eles não estavam presos, estavam livres, livres para ser mais do que humanos, livres para transcender.